Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Não sei como é que está a imagem, o som aí para ti. Hoje a gente está diferente, a pastora não vai poder estar conosco, amém? Estamos aqui e compartilhando ao mesmo tempo, então se você puder ajudar aí, nessa noite, compartilhando aí nos seus grupos, compartilhando com seus amigos, porque não vai ser possível para nós fazermos isso em tempo hábil. A pastora não está bem e meu filho lá embaixo está tentando, mas o Facebook está indo aos pouquinhos. Mais um culto online, seja muito bem-vindo, oh glória a Deus, aleluia. MEPAGEV, Ministério Evangélico Palavra que Gera Vida, amém? Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Seja bem-vindo, vamos compartilhar uma palavra nessa noite, aleluia, de forma diferente, relembrando talvez o programa Jesus Cristo Palavra que Gera Vida, que vai voltar a ser exibido, vamos fazer eu e a pastora, juntos como sempre, e vai ser bênção de Deus, mas era nesse formato, sentado, mais como um podcast, uma coisa assim, amém? Abra sua Bíblia, aleluia, no livro de Juízes, capítulo de número 8, verso de número 4, aleluia. Juízes, capítulo de número 8, verso de número 4. Abra sua Bíblia, amém? Pegue papel e caneta nessa noite, já que a gente está sentadinho, a gente pode pegar papel e caneta. Juízes, capítulo 8, verso de número 4, diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Oh, glória a Deus! Eu quero, desde a parte da manhã, quando eu comecei a caminhar, Deus está falando e movendo a minha vida, o meu interior, através dessa palavra e o interior da pastora também. Ele está dizendo assim: Gideão veio ao Jordão, os 300 que o acompanhavam estavam com ele, mas já estavam cansados, mas ainda perseguindo. O interessante é, cansados, mas continuavam buscando. Cansados, mas não paravam. Cansados, mas não prestaram atenção no que os outros disseram e continuaram buscando aquilo ao qual era alvo deles naquele momento. Ou seja, não importa o que você está vivendo, talvez esteja dolorido, talvez você esteja sofrendo, talvez a humilhação seja muito grande, talvez seja algo muito complicado, e você diga para você: nossa, eu já estou cansado de lutar tanto, eu já estou cansado de correr tanto atrás, eu já estou cansado de tentar e talvez nada dê certo. Só que Deus está dizendo que, embora esteja cansado, necessário é continuar perseguindo, continuar buscando, continuar indo atrás daquilo que é propósito de vida, daquilo que Deus te deu como propósito, ou que Deus determinou como uma promessa. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha e na tua vida, mas o problema não é o fim, a vitória ela não está no fim, e nem no início. A vitória não está no início e não está no fim. No fim existe uma premiação para quem alcança a vitória. No fim existe uma coroação, mas não é o fim que determina a vitória e nem o início. Ou seja, pode começar muito bem e terminar muito mal. Pode começar muito mal e terminar muito bem. Ou seja, o fim e o início não determinam a vitória. O que determina a vitória é o meio. O que determina a vitória é o caminho que você trilha, é as dificuldades que você supera.
O que determina a vitória não é o conquistar, é o suportar até que a vitória seja alcançada. A Bíblia está dizendo que Gideão, ele está guerreando contra os midianitas. E essa guerra contra os midianitas, Deus disse que ia dar a ele os midianitas, mas que era na força de Deus, que era de acordo com Deus. Gideão, então, ele trava algumas batalhas desde o capítulo 6 do livro de Juízes, quando ele tem o chamado dele, quando ele tem o propósito dele revelado com Deus. Ele era um dos juízes, foi o 5º juiz, se eu não me engano. Ou seja, Deus deu a ele um início e deu a ele o final. Você vai ser vitorioso, mas o meio da tua caminhada é o trilhar o caminho que determina a tua vitória. Não importa o quanto você esteja cansado. A Bíblia está dizendo em Juízes 8:4 que ele veio para o Jordão, os 300 estavam com ele e já estavam cansados, mas ainda perseguindo. Ou seja, o desgaste físico era algo notório, o desgaste físico era algo percebível, o desgaste físico era algo que não se podia esconder, mas que não determinava aquilo que eles queriam alcançar. Eles não pararam por causa desse desgaste físico. E muitas vezes nós estamos cansados fisicamente. Nós iniciamos algo e no meio do caminho nós nos cansamos. As coisas vêm ao contrário, o mundo vem na contramão e a gente se cansa. E por se cansar, se frustra. E essa frustração de não alcançar o objetivo que outrora foi traçado nos faz paralisar, nos faz cansar. Porque parece que quanto mais a gente caminha, mais distante fica a vitória. Quanto mais a gente se dá, mais distante fica a nossa vitória. Quanto mais a gente se entrega, mais distante fica a nossa vitória. E com Gideão não foi diferente, mas preste bem atenção, o desgaste físico era notório, tanto a Bíblia vai dizer, eles já estavam cansados, mas ainda perseguindo. Mas preste atenção, no verso 5, ele chegou numa cidade chamada Sucote, e disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao alcance de Zebá e Zalmuna, reis dos midianitas. Ou seja, ele para numa cidade chamada Sucote e vai pedir alimento, e ele vai expressar o seu estado físico. Ou seja, ele não vai colocar a sua superioridade espiritual, ele não vai se espiritualizar, ele vai dizer: olha, nós estamos cansados, nós precisamos nos alimentar, vocês têm algum pedaço de pão, alguma coisa? Porque a santidade, ela não está em esconder a humanidade, a santidade está em revelar a nossa humanidade. Enquanto a nossa humanidade, nós somos iguais a Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e não choveu por 3 anos e meio, e ele orou de novo e voltou a chover sobre a cidade de Judá, de Israel. Ou seja, Elias sofria e sentia as mesmas paixões, ele era pertinente às mesmas emoções que nós. Paixão em grego significa doença. Doença é algo, aquilo que te domina, aquilo que tem o poder sobre você, aquilo que te conduz. Ou seja, ou nós somos conduzidos pelas nossas emoções, ou nós somos conduzidos pelo nosso espírito, por Deus. Ou Deus nos conduz, ou a nossa emoção nos conduz. Ou seja, Gideão está aqui no povo de Sucote dizendo a ele: olha, nós estamos cansados, mas nós vamos continuar perseguindo aquilo que é alvo, aquilo que é o propósito, aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, que nós sairíamos vitoriosos. Ou seja, Deus te deu uma vitória, mas a vitória, ela compete a Deus, mas o caminhar para a vitória se realizar é meu e seu. A Bíblia diz que aquilo que é possível ao homem, que a gente precisa fazer. Gideão agora para em Sucote e vai pedir pão. O interessante é que o povo de Sucote vai dizer algo para eles.
O povo de Sucote vai dizer assim: porém, os príncipes de Sucote disseram: e já está na palma da tua mão Zeba e Zalmuna, para que te demos pão ao teu exército? Ele está perguntando assim: você está pedindo pão, você está vindo aqui pedir pão? Já está na mão a tua vitória? Porque nós só alimentamos os vitoriosos. Nós só damos de comer aos vitoriosos. Nós não damos de comer a quem acha que vai sair vitorioso ou a quem está perseguindo. Nós damos de comer a quem é vitorioso. Se você não tem vitória, a gente não tem que dar de comer para você. Ou seja, Gideão agora e os 300 começaram a ser atacados para que o desgaste agora fosse mental, para que a mente deles agora parasse, porque o físico deles continuava em busca, mas agora a mente precisava entender esse desgaste. Porque quando o corpo começa a faltar alimento, a mente começa a ter alguns lapsos. E era isso que o inimigo queria fazer. O povo de Sucote está dizendo para ele: você já está com a conquista na tua mão? Se você não está, por que a gente vai te alimentar? Se você não está, a gente não vai dar nada para você comer, não. Aqui não tem nada para você. Então preste atenção. Isso podia paralisar Gideão na sua mente, e ele dizia assim: realmente, eu não preciso perseguir esses dois reis aí. Eu já derrotei a maior parte dos midianitas. Talvez você esteja dizendo assim: eu já derrotei, eu já venci tanta coisa, Cristo já me fez vitorioso em tanta coisa. E às vezes isso a gente se coloca numa posição de superioridade e acha que a gente não precisa aprender mais nada, acha que a gente não precisa buscar mais nada, acha que a gente pode continuar na posição de acomodação. Acha que a gente pode continuar acomodado por ter vencido algumas batalhas, mas vencer a batalha não é que você tenha vencido a guerra. Vencer a guerra é necessário vencer as batalhas. E Gideão está ali agora tendo trabalhado contrário à sua mente. O povo de Sucote está dizendo: nós não vamos lhe dar de comer porque você não tem a vitória na mão. Você está atrás de Zeba e de Salmuna, mas você não está com eles na mão. Quando você tiver com eles na mão, eu dou o que você precisa para comer. Preste atenção no 6, no 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Gideão está dizendo para eles assim: tá bom, vocês não vão me dar de comer não? Tudo bem. Eu entendo que vocês querem que eu pare, mas eu não vou parar. Mas eu vou trazer Zeba e Zalmuna aqui. Quando eu tiver com eles na mão, eu vou trazer eles aqui. Eu não vou matar vocês. Eu vou ferir a pele de vocês com espinhos e com abrolhos. É isso que eu vou fazer. Aí veja aqui. Dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. Ele disse assim: olha, nós já estamos cansados. Você tem algum pão para nos dar para comer, que a gente possa continuar? Porque nós estamos atrás de Zeba e de Zalmuna, reis dos midianitas. Nós já derrotamos grande parte dos midianitas, mas a gente precisa derrotar aqueles que são cabeça. Sabe qual é o problema da igreja hoje de Cristo? É que a igreja de Cristo hoje derrota uma parte do inimigo, mas não derrota a cabeça. Não derrota aquele que é o domínio do inimigo. Amém, Pai. Nós também estou sentindo. Você não sabe como, Marlene Rádio, a gente está sentindo a falta da pastora aqui. Oh, glória a Deus. Ela está lá embaixo, ela está com... Foi marcado o médico para ela. Eu acho que é uma cistitezinha. Não é cistitezinha, né? Eu acho que é uma cistite que ela está. Ela está um pouquinho melhor da dor, mas a gente conseguiu marcar um médico para terça-feira. Ela vai ser atendida. Agora ela está melhor, mas ela preferiu se resguardar um pouco para estar, talvez, domingo junto com a gente aí, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Você pode estar orando pela vida dela. Ou seja, Davi, quando ele derrota o gigante, quando ele vai enfrentar o gigante, ele derruba o gigante com uma pedra. A pedra vai na fonte do gigante. Por que na fonte? Porque o gigante estava fazendo um bombardeio mental no povo de Israel. O gigante estava atacando a mente do povo de Israel. E a batalha, ela precisa ser vencida na mente. Toda batalha se vence primeiro na mente, para depois vencê-la no corpo e em outro lugar. Mas como é que eu venço essa batalha na mente?
Primeiro eu preciso ter o espírito forte. Primeiro eu preciso fortalecer o espírito, ter a mente de Cristo, para poder dominar sobre essas paixões que eu falei lá no início. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, emoções. Algo que nos domina, que nos paralisa. Mas ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Orou de novo e voltou a chover. Amém? Então, para nós vencermos isso, a gente precisa ter um espírito forte. A gente precisa estar fortalecido em espírito, para que essa inteligência espiritual, ela se transforme também em experiência emocional. E com as emoções dominadas, a gente não seja mais controlado pelas coisas externas, e sim movido pelas atitudes internas. Nós somos movidos por aquele que nos domina, por quem nós estamos apaixonados. A paixão é doença no grego, já falei, estou repetindo. É algo que nos domina. Então o que nos domina é Cristo. Por isso devemos nos apaixonar por Ele. Gideão chega aí em Sucote, pede pão e não dão. Tentam trabalhar na mente dele para ele parar. Ele vai a Penuel e faz a mesma coisa, pede pão. Olha o povo de Penuel, no verso 8. No verso 9 de Juízes 8. Diz assim: pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ou seja, os homens de Penuel disseram a mesma coisa para ele: nós não vamos te dar nada não. Nós não vamos te dar pão, não vamos te dar nada. Lhe responderam como os homens de Sucote haviam lhe respondido: você já tem a vitória na tua mão? Sabe por quê? Tem gente querendo colher os louros da vitória antes de conquistar. Tem gente comemorando vitória antes de ganhar. E comemorar a vitória muitas vezes é você falar aquilo que Deus disse que ia fazer para você. A vitória está no segredo. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta depois de ti e coloca as vasilhas ali, o azeite não vai parar de pingar. A Bíblia diz: entra no teu quarto em secreto e ora ao Pai que te ouve em secreto, porque em público te recompensará. Ou seja, se você conquista a vitória antes, ou se você sai dizendo para todo mundo o que Deus falou que ia fazer, você vai perder a tua bênção, você vai perder a vitória. Você não vai alcançar, lograr êxito naquilo que você está buscando. Gideão olhou para aquele povo de Penuel e falou a mesma coisa: está vendo essa torre aí que vocês têm aí? Eu vou derrubar elas. Verso 10. Estavam, pois, eles ao mundo em Carcor, e seus exércitos com eles uns 15.000 homens. Todos os que ficaram no exército, os filhos do Oriente, os que caíram, foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho, em tendas para o Oriente, feriu aquele exército, porquanto o exército estava derrubado. Refugiram e Zeba e Zalmuna foram subindo, até que Gideão aprisionou os dois. Quando Gideão aprisionou Zeba e Zalmuna, primeira coisa que ele faz, vai a Penuel. O que ele faz? Derruba a torre que ele havia dito que ia derrubar. Ele vai a Sucote. Em Sucote, o que ele faz? Ele colhe espinhos e abrolhos e arrebata a carne daqueles que são príncipes e sacerdotes em Sucote. E depois ele vai matar a espada Zeba e Zalmuna. Agora preste atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Sucote, Penuel e Carcor. Por que esses nomes na Bíblia estão ali? O que os nomes bíblicos têm a ver? Sucote significa cabana, tenda, tabernáculo. Gideão chegou num lugar chamado Sucote, vai pedir pão. E talvez se fosse dado pão a ele naquele lugar, ele fosse se aquietar em não continuar perseguindo o alvo. E não continuar buscando o alvo. Talvez ele fosse querer montar uma tenda para ele. Talvez ele fosse querer montar um lugar, uma cabana para ele e seu exército descansar. Só que, assim como o povo do Egito chegou diante do Mar Vermelho e foi reclamar com Moisés, e Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: Moisés,
diz ao povo que marche. Não é hora de descansar. Não é hora de retroceder. É hora de prosseguir. Diga ao povo que marche. Toca nas águas, Moisés. O que tu tens na mão? Ele, uma vara, um cajado. Toca nas águas. Ou seja, é hora de você... O milagre, ele vem no caminho. Através do caminho. Não é paralisando. Em Sucote, que significa cabana, tenda, tabernáculo, foi negado o alimento a ele, porque talvez Gideão e os 300 quisessem montar um acampamento ali, porque eles estavam cansados. E geralmente depois de se comer e saciar a fome, você precisa descansar um pouco. E esse descansar faria o inimigo se distanciar um pouco mais. Esse descansar faria Gideão e os 300 baixar a guarda. E não é tempo de baixar a guarda, é tempo de continuar perseguindo. É tempo de continuar buscando o alvo. É tempo de continuar indo em frente. Hebreus 10:39 vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós seguimos adiante. Ou seja, não é paralisar e nem retroceder, é continuar. Diante da situação que você está vivendo, você não pode armar uma tenda ou uma cabana e se acomodar com ela. Ele vai sair dali e ele vai até... Por que ele vai dizer ali que ele vai colher espinhos e abrolhos e vai triturar a carne dos príncipes e dos sacerdotes de Sucote? Porque é justamente isso, sacrifício. É preciso sacrificar, é preciso, nós somos esse sacrifício que alcança a glória de Deus. A glória de Deus desce sobre o sacrifício, e esse sacrifício somos nós. Sucote significa tenda, e bater com abrolhos e espinhos significa sacrificar. Ou seja, estava cansado, mas era preciso ir além. Estava dolorido, mas era preciso ir além. Era preciso derramar sangue. A Bíblia vai dizer que na vossa luta contra o pecado, ainda não resistis até o sangue. Ou seja, quando começar a sair sangue, é que a vitória vai chegar. Quando a gente começar a exalar sangue, é que a vitória vai chegar. Quando a gente começar a entender isso, é que a vitória vai vir. Aí ele sai dali e vai para Penuel. Penuel significa a face de Deus. Ou Peniel, talvez, também. Penuel, face de Deus. Ou seja, ele vai chegar diante da face de Deus, na cidade, vai pedir alimento e não vão dar a ele. E ele vai dizer, eu vou derrubar essa torre. Mas por que diante da face de Deus vai ser negado algo a ele? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso sacrifício foi grande demais e que a gente é o maior sofredor de todos os homens. A gente acha que a nossa dor é a maior de todas, que a nossa tribulação é a maior de todas, que o nosso problema é o maior de todos, que o que estamos enfrentando é maior do que o que todo mundo enfrenta. E aí a gente acha que diante da face de Deus, a gente vai alcançar a vitória mais rápido, quando Deus está dizendo ainda não é tempo de eu te dar a tua vitória. Deus está dizendo assim, ainda não é tempo de alcançar a vitória. Continua perseguindo, continua perseverando, continua buscando, continua indo em frente. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai chegar num lugar chamado Carcor. Vai chegar num lugar chamado Carcor. Carcor em hebraico significa fundamento, princípio. O que é isso? Às vezes, diante da nossa caminhada, o nosso cansaço, o nosso desgaste, tanto físico quanto emocional, quanto mental ou de alma, ele é tão grande que a gente deixa de observar princípios, a gente deixa de observar os fundamentos e passa pela facilidade das coisas. Mas
os princípios de Deus e os fundamentos precisam ser observados. Aonde princípios e fundamentos são quebrados, a lei é quebrada. Amém? Então preste atenção nisso. Quando ele chega em Carcore, em fundamento, em princípios, ele encontra o objetivo. E enquanto ele está seguindo em princípios e fundamentos, ele vai conseguir destruir aos midianitas. E ele vai conseguir mais à frente aprisionar os dois que são alvo dessa caçada, Zebá e Salmura. Zebá em hebraico significa sacrifício. O que é isso? Para alcançar a vitória sobre o inimigo, e muitas vezes, na maior parte das vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, o nosso sabotador somos nós mesmos, o nosso gigante somos nós mesmos. É necessário sacrificar algumas coisas na nossa vida. É necessário jogar algumas coisas para trás. Para alcançar vitória, necessário é se sacrificar. Zebá em hebraico significa sacrifício. E Salmura, Salmuna em hebraico significa abrigo negado. O que é isso, pastor? Ou seja, além de sacrificar, você não pode se abrigar em qualquer lugar. Porque para alcançar os objetivos, necessário é sacrifício e não parar no local aonde tem tenda e aonde tem cabana. Oh, glória a Deus, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Oh, aleluia, glória a Deus. Mas o que era Midian? Midianitas. Midian são filhos de Midian. Midianitas são os filhos de Midian. E engraçado que Midian era o quarto filho de Abraão, com uma mulher chamada Quétura. E Midian em hebraico, ou Medan, significa julgamento ou contenda. E Quétura? Quétura significa incenso, fragrância. Ou seja, Abraão, pai de multidões, pai da fé. Quando a fé se junta à oração, quando a fé se junta à intimidade com Deus, com a fragrância de Deus, com o perfume de Cristo, ela vai gerar algumas coisas. Essa junção de Abraão e de Quétura gerou 5 filhos. O primeiro, Zimra. Zimra em hebraico significa canção de louvor, adoração. Ou seja, a união da fé com a oração, que é a fragrância de Deus, com o incenso, ela gera adoração, canção de louvor. Oh, glória a Deus. Mas ela também gera Joksã. E Joksã em hebraico significa caçador, aquele que vai atrás do seu alvo, aquele que busca o seu objetivo. Você está entendendo isso? Ou seja, Abraão com Quétura se juntaram à fé com a fragrância e geraram canção de adoração, geraram aquele que busca com afinco, geraram Medan e Midian, que é julgamento e contenda, mas também geraram Suá, e Suá significa prosperidade ou depressão. Peraí, prosperidade ou depressão? Por quê? Porque se eu vou unir a minha fé à oração, gerar fragrância, gerar canção de louvor e começar a perseguir aquilo que é propósito de vida, vai haver contenda e julgamento sobre a minha vida. Porém, esse julgamento sendo observado, ele pode me paralisar, trazer depressão, ou ele pode me impulsionar para frente, trazer prosperidade. Ou seja, o que estava acontecendo com Gideão é que Gideão estava perseguindo os midianitas, julgamento e contenda. Ele estava atrás disso, mas ele passa em Sucote e é tentado para ele: não, você tem tenda e você tem cabana nesse lugar, mas nós não vamos te dar alimento. Ele sai daí e vai para a face de Deus, que diz: eu já sofri muito, agora está na hora da minha vitória. E às vezes a gente quer exigir a vitória de Deus antes de ser o momento de Deus nos entregar a vitória.
Só que não é, quando não é o momento de Deus nos entregar a vitória, não adianta o que nós estamos fazendo, não adianta o que nós sofremos, não adianta o que nós estamos passando, porque a vitória só vem quando Deus determina que ela chegue. Ele precisou andar mais, ele chegou em Arco, e Arco é fundamento e princípio. Quando ele entendeu o fundamento e o princípio, ele se manteve ali, ele alcançou Zeba e Salmura, que significam sacrifício e abrigo negado. O que é isso? Para conquistar o objetivo, perseguir o alvo, é necessário sacrifício e não parar diante das circunstâncias. Não se abrigar em lugar que não é para se abrigar. Não se colocar em lugar que não é para se estar. Oh, glória a Deus, aleluia. Preste atenção. Ele vai vencer e ele vai voltar a Penuel, vai derrubar a torre, vai voltar a Sucote e cumprir aquilo que ele prometeu, aposentar Zeba e Salmuna, para depois matá-lo. Mas olha o 8:23. 8:23 diz assim: porém Gideão lhes disse, porque eles fizeram assim: não, Gideão, você conseguiu vencer os midianitas, mais de 500 mil homens com 300? Nossa, você precisa dominar sobre nós, você precisa reinar sobre nós, você precisa dominar, e seus filhos e os filhos de seus filhos vão dominar sobre nós. Olha Gideão, quando entende princípio de Deus, quem entende princípio e fundamento de Deus, entende que o domínio pertence a Deus e não a homens. Olha isso, que coisa linda. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás. O Senhor sobre vós, oh aleluia, dominará. Meu Deus do céu, oh glória a Deus. Olha Gideão, ele tinha tudo na mão agora para dominar aquele povo inteiro. O povo queria que Gideão dominasse. Preste atenção, ele passou e enfrentou uma batalha tremenda, ele foi tentado na mente, ele foi tentado num monte de coisa para paralisar, para estagnar, para retroceder, mas ele, por perseguir o alvo, embora estivesse cansado, alcançar a vitória, o povo se oferece para que ele domine e para que os filhos dele dominem. Ele vai dizer assim: eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meus filhos, mas Deus dominará sobre vós. Ele está dizendo assim: olha, o domínio pertence a Deus, não a homens. Princípio de dominação de homem é um princípio babilônico, onde, Jesus, homens, pessoas, nós conduzimos, nós dominamos coisas. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Porque tem gente que tem buscado vencer e buscado autoridade, mas não é uma autoridade constituída, não é uma autoridade, como é que eu vou dizer assim, reconhecida. A autoridade precisa ser reconhecida, não imposta. Embora seja reconhecida, a autoridade não tem domínio, não pode dominar sobre homens. Isso é princípio de escravidão. O reino de Deus não é um aquário em que você coloca um peixe ali e ele fica rodando naquele aquário. Ele parece estar livre, mas ele não está livre, ele está dominado. Você alimenta ele quando você quer, você troca água quando você quer, você cuida dele quando você quer. O reino de Deus não é um aquário, não existe dominação. As pessoas são livres. É um mar aberto. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ele é semelhante a uma rede lançada ao mar, que pega toda e qualquer espécie e quantidade de peixe. O reino de Deus, ele não escolhe o peixe, ele não pesca de acordo com os seus interesses. Ele lança a rede ao mar e aquilo que Deus trouxer, porque quem acrescenta vidas ao reino, quem acrescenta a vida à congregação é Deus. Amados, isso está, meu Deus do céu, está lá em Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, na doutrina, na oração, no partir do pão, tinham tudo em comum. Eles depositavam tudo, ninguém passava necessidade, não tinha estratégia nova, e a Bíblia vai dizer: Deus acrescentava quem ia de ser salvo. Não havia um princípio de dominação de homens.
Os homens queriam que Gideão dominasse sobre eles agora, ou então os filhos de Gideão, ou seja, seria um reinado, eles queriam um rei ali, mas Gideão vai dizer assim: eu não vou dominar sobre vós, aleluia. Nem meu filho tampouco, oh glória a Deus, aleluia, mas Deus dominará sobre vós, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Aonde há o domínio de Deus, aonde há o domínio do Espírito, aonde há o domínio de Cristo, não há aprisionamento de vidas. Não existem vidas engessadas. As vidas são ensinadas a perseguir Zebá, sacrifício, e Salmuna, abrigo negado, ou seja, não é paralisar diante de qualquer situação, não é retroceder diante de qualquer situação. Oh, glória a Deus. Mas, pastor, Hebreus 10:39 fala sobre isso, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas prosseguimos. Amém. Mas João 14:26 vai dizer que o Espírito vos ensinará todas essas coisas. Ou seja, como vencer a batalha, seja esse cansaço seu físico, como o cansaço de Gideão e dos 300, que esse cansaço físico ele não seja um cansaço de alma, de mente, que vai fazer você retroceder ou vai fazer você se abrigar no lugar que não é para que você tenha abrigo, que vai fazer você querer ter a face de Deus antes da face de Deus. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha, você pode estar cansado, seu corpo pode estar desgastado, sua alma, sua mente, seu psique, seu emocional, mas você não pode parar. O ataque agora, o inimigo agora vai batalhar na tua mente, porque o teu corpo ele já conseguiu cansar. Agora ele quer cansar a tua mente, paralisar o teu entendimento. Para quê? Para que você não cumpra Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Porque o inimigo não quer que você renove a sua mente. Porque quando você renova a sua mente, você tem a mente de Cristo. E aí você conhece, tem intimidade e sabe discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus está dizendo hoje. Não pare, você está cansado? Continua. Está doendo? Continua. Oh, glória a Deus. O processo está dolorido? O processo dói, mas o propósito cura. Vai em frente, porque Deus ele já decretou a tua vitória. Deus ele já nos fez em Cristo mais do que vencedores, amor. Ele está dizendo assim: está cansado? Continua. Eu vou repetir Juízes 8:4. E, vindo Gideão ao Jordão, e com ele estavam os 300 que o seguiam, já cansados, mas ainda perseguindo. Não deixe o inimigo, o exterior, te paralisar. Não queira contar vitória antes de alcançar essa vitória. Entrega na mão do Senhor e continua perseguindo o alvo. Paulo vai dizer: não que eu tenha alcançado, mas de uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Oh, glória a Deus, aleluia. Rumo ao prêmio celeste da soberana vocação em Cristo Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, meu Deus do céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo, mano? Deus está dizendo para mim e para você não parar, não retroceder. Está cansado? Respira e continua, mas respira continuando. Não te preocupa com o que vem no caminho. Não te preocupa, porque a tua ajuda, o que você precisa não vem de homens, vem de Deus. Aleluia. Quando você observar Arcor, fundamentos e princípios divinos da palavra, e for fiel a eles, o inimigo
é entregue na sua mão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Já cansados, mas não pararam. Quem te ensina todas essas coisas, amado? O Espírito Santo. Lembra do que a gente falou no culto passado? Ora, et labora, et legere. Isso é latim. Em alguns monastérios isso é ensinado. Oração, trabalho e leitura. Você precisa ler a palavra todo dia. E como a pastora diz sempre, não ser apenas ouvinte dela, mas praticante da palavra. Quando você ouve, entende os fundamentos e princípios e os praticas, você não se torna um vitorioso. Você se torna mais do que vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei, meu amado, que você está cansado. Eu sei que muitas vezes a vida tem sido dura. As pancadas têm sido fortes. As coisas têm feito você chorar. As coisas têm feito você se entristecer. As coisas têm feito você entrar muitas vezes num processo depressivo, num processo de querer desistir. Mas Deus está dizendo, embora você esteja cansado, continua perseguindo. O fim, a vitória não está no fim. Não, no fim está a premiação para quem vence. A vitória não está no início. A vitória está em como você caminha no meio. A Bíblia diz que, eu falei no culto passado rapidamente, que 10 leprosos se apresentam a Jesus para que Jesus os cure. E Jesus diz para ele assim, vai se apresentar ao sacerdote. E eles vão e no caminho, eles percebem que estão limpos e curados. Aonde? No caminho. Porque a vitória vem no caminho. E quem é o caminho? Jesus. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Você entendeu essa palavra? Você entendeu o que Deus quer dizer? Entendeu o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu sei que você está cansado. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que está doendo. Mas você não pode parar. Você não pode retroceder. Continua perseguindo. Ainda que tentem te parar, ainda que você precise de algo e não te deem, ainda que ninguém te ajude, ainda que a minha face não esteja ainda diante de ti, mas continua perseguindo, porque depois de Arcó, depois de entender fundamentos e princípios, a vitória chega na tua mão, o teu inimigo é entregue na tua mão, a tua vitória é entregue na tua mão. Porque é o meio, é como você caminha no meio da dificuldade que te conduz à vitória. E a vitória não é de quem chega primeiro, a vitória é de quem chega. Nós não corremos para uma coroa corruptível, e sim uma incorruptível. Aprenda a combater o bom combate. Paulo sofreu naufrágio, foi aprisionado, levou paulada, chicotada, foi preso, foi humilhado, picada de cobra, perigo de morte, entre ladrões, entre os irmãos da igreja. Mas ele vai dizer, combati o bom combate, ele está classificando o combate como bom. Encerrei a minha carreira, ou seja, encerrei meu ministério, mas fiz o quê? Eu guardei a fé, porque sem a fé eu não alcanço nada. Ou seja, entenda que a sua fé, Abraão, juntada a Kétora, fragrância, essência, que é a oração, ela vai gerar 5 coisas, ou 5 filhos, e esses são canção de adoração, Zinra, Joksam, aquele que busca, ou aquele que vai, que persegue até alcançar. Ela vai gerar Medã e Midian, que significam julgamento e contenda, e vai gerar Suá, que é prosperidade ou depressão. Depende de como você enfrenta o meio. Você pode alcançar e ser próspero, ou você pode não alcançar, paralisar e entrar em depressão.
Porque Deus está dizendo, suar é escolha sua. O último filho de Abraão e de Quetura foi suar. Isso significa prosperidade ou depressão. Tem esses dois significados no hebraico, porque a escolha de ser próspero e de ser depressivo não está em Deus, está em mim. Está em o que eu consegui de adoração, o que eu consegui de Joxã, de ser perseguir o alvo, de caçar, de buscar implacavelmente o objeto do meu desejo e como eu enfrentei todo o julgamento e contenda que veio contra mim, Midian. Aleluia! E aí sim, eu tenho suar, prosperidade ou depressão. Mas não importa se você esteja cansado, importa que você continue perseguindo. Não importa o que seja falado em Sucote, não importa o que seja falado em Penuel, e não importa o que aconteça em Carcor, fundamento e princípio. Importa que o inimigo e a vitória Deus já decretou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer a vitória no nosso tempo, mas a vitória vem no tempo de Deus. E Ele já decretou a vitória. E a vitória não é como nós queremos, é como Deus determinou. Sabe por quê, meu amado? Porque Efésios 3:20 vai dizer, olha, aquele que é poderosamente, é infinitamente poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele está dizendo assim, está dentro de você. A vitória, ela não vem de fora, ela sai de dentro. Ela é exalada de dentro de você. Ela é manifesta de dentro de você. Só você tem as armas para vencer a situação que você está vivendo e enfrentando. Muitas vezes você tem feito muitas perguntas e tem esperado resposta. Mas eu posso garantir a você que todas as perguntas que você está fazendo, elas são as respostas que você precisa ter para alcançar prosperidade e não depressão e derrota. Juízes 8:4. E veio Gideão ao Jordão, e com ele estavam os 300 que o seguiam, já cansados, mas ainda perseguindo. Oh, glória a Deus! Perseguindo quem? Zebá, que significa sacrifício, e Salmuna, que significa abrigo negado, ou seja, sem sacrifício e se abrigando aonde não é para se abrigar, você não vai alcançar a vitória. O que você está almejando vai fugir de você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deixa eu ver aqui agora aqui. Seu comentário é importante para nós, amor. O seu compartilhar também. Amém? Nós estamos hoje com dificuldade para compartilhar porque eu estou sozinho. E o Facebook está uma benção, ele compartilha um grupo de cada vez. Eu não posso paralisar para fazer isso. Graça e paz, nossa diaconisa Marcela, que Deus abençoe sua vida. Missionária Luciana Cruz, que Deus abençoe sua vida. Marlene Hard, que Deus abençoe sua vida. João Araújo, graça e paz do Senhor, meu amado. Aleluia. Vera Biral, que Deus abençoe sua vida. Nossa amada Maria Aguiar, glória a Deus. Tereza Cristina Aguiar, que Deus abençoe sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Patrick Nascimento, diácono, que Deus abençoe sua vida, meu amado. Aline Passos, Ramon Lima, o obreiro. Aleluia. Maria do Socorro, Sônia Passos. Aleluia. Deixa eu ver mais aqui, João. Janizete, nossa diaconisa Janizete, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Aleluia. Patrick está pedindo oração por nós, pelos pastores e pelo camarada Nicolas. Nicolas é o nosso filho. Nosso filho está com uma gripe aí. Está tomando Redoxon e acetilcisteína. Estava ruim ontem, hoje está bem, está melhor, graças a Deus. A Aline está pedindo oração por ela. A Marcela pede oração pela pastora dela, pela Jaque, minha esposa, a pastora, e pelo Wiltinho também.
Marcela pede oração por Marinho e a família que estão com Covid. Aleluia. Pede oração, Tereza Cristina, oração pela pastora. Maria do Socorro, não. Ramon pede oração pela pastora. Nilva Ferreira Júlio, graça e paz do Senhor, minha amada, também. Que Deus abençoe sua vida, é uma honra ter vocês por aqui. O Ramon pede oração pela missionária Cristiane Oliveira também. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver mais aqui. Vamos orar então, meus amados. Ah, meu Deus, que falta faz a minha ajudadora, a pastora. Oh, Jesus. Senhor, diante da Tua presença, Pai, mais uma vez no dia de hoje nós estamos, ó Deus. E nós agradecemos a Ti pelo fôlego da vida, Senhor. Porque nós estamos de pé, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agradecemos ao Pai pelas vitórias, mas agradecemos também pelas batalhas, porque as batalhas nos fazem crescer, Senhor. Nos fazem amadurecer e alcançar o objetivo, Pai. Deus, ainda que nós estejamos cansados, ó Pai, nos ensina a perseguir, a continuar perseverando, Pai, a continuar buscando, a continuar correndo atrás, ó Pai. Que nada nem ninguém venha nos paralisar, ó Deus. Nós somos a nossa maior pedra de tropeço, ó Pai. Então, Deus, Espírito Santo, Senhor, traz a nós inteligência espiritual para que nós possamos ter a inteligência emocional e controlar as nossas paixões, porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e não choveu. E orou de novo e choveu novamente, Deus. Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Toma cada vida, cada pedido de oração nessa noite, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão com Covid, Senhor. Toma a missionária Cristiane nas Tuas mãos. Toma a família do Marinho nas Tuas mãos. Toma o meu tio, toma a minha esposa, Pai. Toma a minha vida. Toma o nosso filho Nicolas, Deus. Toma a Yasmin, a irmã do Patrick. Senhor, toma todas essas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, Pai. Toma a Aline nas Tuas mãos. Manifesta o Teu querer e a Tua glória, Pai. Que nós possamos, ó Deus, perseverar, que o Teu haja seja ouvido nos quatro cantos da terra, Pai. Ó Deus, manifesta o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E toda barreira, toda fortaleza, todo levante, Senhor, toda batalha no campo da mente seja desfeita e destruída, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos faz progredir, prosperar em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos ensina todas as coisas e leva todo o mal, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Fabiana Gualberto, graça e paz do Senhor, é verdade. Estava lá no iniciozinho, mas acho que o vídeo pulou aqui. Que Deus abençoe sua vida, minha amada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vou repetir para vocês, então, para terminar. Juízes 8:4. E veio Gideão ao Jordão, e com ele estavam os 300 que o seguiam, já cansados, mas ainda perseguindo. Oh, glória a Deus. Não importa o cansaço, continua perseguindo, porque a vitória já foi decretada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu compartilhar, obrigado pelo seu comentário. Glória a Deus. Como a pastora faz falta aqui. Jesus amado, eu estou me sentindo perdido aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Compartilhe aí. Se cada um compartilhar aí em 3 grupos, a gente alcança mais vidas. Não é a visualização, são vidas. São pessoas que precisam talvez ouvir essa palavra que você acabou de ouvir. E se essa palavra fez sentido para você, se ela virou uma chave, se ela abriu uma porta na sua mente, no seu interior, compartilhe aí com alguém. Amém? Que Deus possa estar, comenta, deixa o seu comentário.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Não para, meu amado. Não desiste. Ela faz falta mesmo. Te amo, meu pastor. Aleluia. É uma rasgação de seda. A Marcela e a pastora. Diaconisa Marcela. Eu te amo para lá, eu te amo para cá. O diácono Patrick também. Eu te amo, pastor. Patrick, eu te amo. Fica meio ruim, né? Aleluia. Nós amamos vocês, amém? Nós vamos terminar hoje aqui. E se você quiser, você diz nós também. Eu amo vocês. Amém? Se você quiser, nós também te amamos. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, fique na paz, estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos aqueles que aguardam a volta de Jesus digam amém. Oh, glória a Deus. As palmas louvam o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Muito obrigado. Se você disse amém, aleluia. Nós também, Tereza Cristina, glória a Deus. Eu amo vocês. Se você disse amém, compartilha também, aleluia. Se está demorando, Deus está caprichando. A pastora não está aqui, mas é 100% ela também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Ou seja, lembra da frase lá: ora et labora et legere. Oração, trabalho, empenho e leitura fazem de você um vencedor, fazem você conhecer profundamente aquele que é o nosso alvo, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus! Cristo é uma metanoia, uma mudança de mente. Quando a tua mente e a mente de Cristo se fundem em uma só, você se torna mais do que vencedor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Te amo, meu bebezão. Patrick, não expõe a intimidade, não. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Aleluia!